Pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso Tools for Life. Estamos aqui mais uma vez juntos para continuar os estudos desse livro incrível, Você é o Placebo, do Dr. Joe Dispenza, né? Então vem entrando, pessoal. Demorei um pouquinho que eu fui ali no meu perfil avisar que é aqui a live, né? Mas sejam todos bem-vindos, venham entrando. Boa noite para quem consegue estar aqui comigo ao vivo. E boa tarde, bom dia para quem depois assiste salvo, né? Também é uma honra, né? Poder ter o prestígio de vocês aí em nos acompanharem nesses estudos. Mais uma vez, vocês sabem que a minha irmã não está podendo participar, mas eu estou seguindo aqui os estudos e assim que ela puder, ela voltará, tá? Eu vou esse fim de semana pra gente continuar a gravar mais uns videozinhos do podcast, que deve lançar em breve também, até novembro, porque ela tá cheia de turbulências lá na vida pessoal e profissional dela, por conta de uma super reforma que ela teve que fazer na casa dela e o trabalho, muita demanda. Então, ela tá lá atolada, mas ela voltará quando ela puder, tá bom, pessoal? E de qualquer forma, a gente segue com o podcast, que também atrasou um pouquinho aí para lançar, mas daqui a pouco vocês vão achar o máximo essa nova temporada que também está demais. E como vocês estão? Tudo bom, Rê? Que legal que você conseguiu entrar. Saudades também. Deixa eu ver quem tá aí. Elizabeth, tudo bom? Que bom que vocês conseguiram entrar ao vivo aqui comigo, pessoal, porque hoje eu não consegui lembrar ali, só postei ali no meio da tarde que hoje ia ter live, mas estou numa fase corrida aqui. Rúbia, André de Santana, tudo bom? Mari Maricota, Aline Moraes, Camila querida, Camila Carone, que legal. Tudo bom, pessoal? Buenas, né, André? Oi, Gi, que bom que você conseguiu entrar. Que ótimo. Sejam bem-vindos, pessoal. Manu Cunha. Bom, vamos lá, pessoal, porque hoje esse capítulo, né, o capítulo 6, sobre o poder da sugestão, minha mami também, terapias e florais, beijinhos, Karina Benedetti, isso aí, pessoal, vem entrando, no finzinho eu falo com vocês, tá? Pessoas ali me dando boa noite pra vocês, Baflor, a Rê falando, eu sempre tento entrar e ficar, é um aprendizado aqui. Que bom, Rê, isso, com certeza, já é uma maneira, ó, da gente se conectar, né? Enquanto a gente não consegue se encontrar pessoalmente. Que bom. Isso aí, pessoal, aqui é o nosso momentinho de relembrarmos, né? Oi, Joyce, eu ia até te falar para você entrar. Fiquei de te mandar uma mensagenzinha, quando acabar a live eu te respondo, porque eu vi que tinha uma mensagenzinha ali, eu me liberei há pouco tempo, aí fui olhar, tava cheio de mensagem, eu falei, depois quando acabar a live eu respondo todo mundo, vou te responder, tá? Que bom que você entrou, ia até te lembrar, ia falar, entra lá na live, daqui a pouco eu te respondo. A Gi tá lá falando que eu falei exatamente o que eu estava escrevendo? Como assim? Do que você tá falando, Gi? Mas enfim, como eu estava falando, gente, hoje nós vamos estudar o poder da sugestão, que é tão importante, né? Porque na verdade, não só a gente utiliza o poder da sugestão para acessarmos o efeito placebo, a gente está tentando aprender aqui como, né? Quais são os passos, lembra? O condicionamento, né? Aí estudamos vários casos, como as pessoas realmente atingem resultados incríveis só com o poder do pensamento. Então elas conseguem sinalizar novos genes, que foi a epigenética que a gente falou, como de fato a gente não precisa ficar vítima dos nossos genes, né? Herdados, a gente pode realmente ir além deles, com o poder dos nossos pensamentos, com o poder das nossas emoções, ou seja, um novo estado de ser, né? Um novo estilo de vida também, novos comportamentos, tudo isso afeta a expressão dos nossos genes. Então a gente não muda o genoma, mas a gente muda a expressão, a gente pode ligar ou desligar os nossos genes. Só retomando aí um pouquinho. E hoje vamos falar sobre o poder da sugestão, que também é fundamental para o efeito placebo funcionar. Porque aí, no caso, o que a gente está querendo é trabalhar o poder da nossa mente para ela ser o placebo, para nós sermos o placebo, para a gente não depender só daquela pílulazinha de açúcar que a gente viu que deu efeito ali em várias pessoas, quando ele citou, né, em estudos, que a pessoa acreditou de repente que estava se curando de uma dor de cabeça, que acreditou que estava
fazendo uma cirurgia, mas era uma cirurgia simulada, aqueles soldados no meio da guerra que acreditaram, né, que estavam recebendo morfina e na verdade era uma injeção salina e por aí vai. Então, como realmente atingirmos esse tipo de resultado assim que parece um milagre? Pelo poder do nosso pensamento. Ou seja, nós conseguimos, com esse novo estado de ser, com esses novos pensamentos e emoções, acessar o sistema nervoso autônomo, que ele fica um pouco mais abaixo, tá, do nosso córtex pré-frontal. Deixa eu ver se dá para mostrar uma imagem aqui. Ele fica, né, logo abaixo, tá? A nossa mente pré-frontal, nosso córtex pré-frontal, né, que é o lobo aqui da frente, ele é a nossa mente consciente. Não vai dar para mostrar essa imagem aqui não, vai ficar muito confuso. Mas enfim, então o que acontece? Aqui é o nosso cérebro pensante, tá? É de onde vêm as nossas decisões, as nossas escolhas. Quer dizer, de onde vem não, né? Deveria vir, mas muitas delas a gente vai no modo automático. Mas quando a gente vai, por exemplo, meditando mais, até fazendo terapia, fazendo esse tipo de estudo, de autoconhecimento, a gente vai ativando mais o nosso córtex pré-frontal. Então a gente consegue acessar uma inteligência emocional. A gente não vai só agindo no automático, só movido ali pela amígdala, né, que é um sistema ali mais do estresse mesmo, né, que é quando a gente entra no estado de sobrevivência, que ele chama, a gente fica preparado para lutar ou fugir, né? Então, são aquelas emoções, aqueles comportamentos automáticos de experiências ali do passado memorizadas. Daqui a pouco eu vou falar com vocês, tá, pessoal? Pode ir deixando aí os comentários, que eu tô vendo que vocês estão perguntando algumas coisinhas. Depois eu vou falar no finzinho com vocês. Enfim, então, o que acontece? A gente está aprendendo aqui a sermos mais inteligentes. Depois de 8 semanas de práticas regulares de meditação, de psicoterapia, a gente não só começa a utilizar mais aqui o lobo pré-frontal, como a gente também aumenta a massa cinzenta aqui. Então, a gente fica mais inteligente, tá? A gente não fica vendido, vamos dizer, aos nossos instintos, aos nossos impulsos, tá? A gente consegue racionalizar melhor as nossas decisões. Só que hoje ele vai falar também que na meditação é importante a gente se desligar um pouco dessa mente analítica, tá? Então, eu vou chegar lá mais pro finzinho do capítulo, mas enfim, ele começa dando exemplos aqui de como as pessoas que são mais sugestionáveis, por exemplo, numa hipnose, num efeito placebo, realmente elas têm uma menor função dessa mente aqui analítica, tá? E pessoas que são mais críticas, que estão analisando tudo o tempo inteiro, seja por uma resposta mesmo condicionada ali de estresse, né? Uma pessoa que às vezes ficou insegura e precisa controlar tudo, né? Ela teve muitas experiências, sei lá, na infância, onde ela precisava controlar, sabe? Ela não consegue confiar e soltar e ficar mais relaxada, ela tem que racionalizar demais e pensar demais e ela pode se tornar super crítica, né? Então não é que isso seja negativo, mas o excesso dessa mente que fica super estimulada, essa mente analítica super estimulada, se torna muito crítica e ela fica menos sugestionável. Fica mais difícil ela aceitar novos pensamentos, tipo esses aqui que a gente está falando, de você acreditar que você é capaz com seus pensamentos de alterar toda a sua biologia, né? Que a sua mente é que vai se tornar o seu corpo, né? No sentido da sua mente subconsciente, que seria o corpo. Porque a nossa mente subconsciente é o que ele chama aqui, é o sistema nervoso autônomo, é o que ele chama de corpo. Porque são aquelas atitudes, aqueles comportamentos que a gente tem no automático. E 5% só dos nossos comportamentos, das nossas escolhas, passam pela mente consciente, são realmente conscientes. O resto a gente vai no automático. Porque, inclusive, o nosso sistema nervoso autônomo, ele é responsável pelas funções mesmo de homeostase, do equilíbrio natural, da regulação, da manutenção da nossa saúde, do bem-estar, né? Um equilíbrio geral do nosso corpo. Então, de fato, muita coisa tem que ir de maneira subconsciente mesmo, tipo a nossa digestão, a nossa respiração, o nosso pulmão para respirar, o nosso coração para bater, o estômago lá, lança uma enzima digestiva tal, papapá, né? O intestino. Então, muita coisa realmente é por essa via do subconsciente, que é o sistema nervoso autônomo, né? Então,
a gente precisa dos dois lados, do cérebro pensante e do cérebro límbico, que é o nosso sistema límbico, que é o lado mais emocional, é o nosso lado mais químico, porque as emoções elas trazem uma química correspondente a essas emoções para o nosso corpo. Tá? Então, na verdade, quando a gente sente uma emoção, a gente adiciona ao nosso processo, por exemplo, de visualização, de meditação, a gente adiciona uma emoção, a gente de fato ensina o nosso corpo como a gente vai se sentir quando a gente chegar lá naquele futuro, naquele potencial futuro, quando a gente estiver de fato acessando esse nosso novo eu. Né? Quando a gente não está querendo aqui mudanças na nossa vida, mudanças na nossa maneira de pensar, de sentir, esse novo estado de ser, ele é muito catalisado, a gente consegue muito mais ficar receptivo a essa nova visualização, muito mais sugestionável, se a gente adiciona emoções, né? E por isso que tem que ser emoções elevadas, como a gratidão, a apreciação, tá? Isso abre o nosso coração, eleva o nosso estado de ser, e a gente sabe também que a gente já estudou no sobrenatural, todo o nosso campo eletromagnético é afetado por essas emoções, e aí de fato a gente se torna mais sugestionável, ou seja, mais aberto ali na hora da meditação, a visualizar, mais aberto a criar o efeito placebo, a nós mesmos com os nossos pensamentos sermos o placebo, tipo aqueles senhores, né, que foram... que pediram para eles, lembra da psicóloga lá, que pediu para eles se imaginarem 20 anos mais jovens, eles tinham cerca de 80 anos, e eles de fato acreditaram naquilo, eles se transportaram, eles se sentiram mais jovens, e aí eles começaram a deixar a bengala, começaram a melhorar as artroses lá, e milhões de benefícios, né, muitas melhoras realmente, e todo o documentário, para quem viu no The Source, né, também as diversas melhoras em diversas curas, então o quanto o efeito placebo é fascinante, né, então assim, aquelas pessoas que ele citou aqui, né, diversos estudos, pessoas que tinham Parkinson e que melhoraram aqueles tremores involuntários, porque aumentaram em 200% o nível de dopamina, né? Então, afetaram realmente o nível da produção dos neurotransmissores. Pessoas com depressão crônica, que tinham há anos a depressão, mas conseguiram produzir novos neurotransmissores a ponto de atingir um estado de bem-estar, né? Uma plenitude. Pessoas, como eu já citei aqui, que acreditaram que estavam com uma dor severa nos joelhos e acreditaram que passaram por uma cirurgia, né? Que passaram por aquela cirurgia simulada. E, de fato, sinalizaram ali as células tronco delas para ativarem ali melhorias, né? no joelho, enfim, a ponto de que pareceu que elas realmente passaram por aquela cirurgia. Enfim, diversos casos, né, gente, que ele citou, os asmáticos também, que estavam passando só por um vapor de água, não tinha nada ali, mas aquilo ali, eles acreditaram que tinha uma determinada substância que trouxe um episódio brônquico, e depois também o contrário, eles se recuperaram depois desse episódio brônquico e era apenas um vapor de água. Então, assim, vários exemplos que a gente já deu desde o primeiro capítulo de cura, né, de exemplos incríveis que mostram como é fascinante, como é impactante, é chocante o quanto a gente pode ativar mesmo os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores, enfim, todas as nossas células respondem ao nosso pensamento. Então a gente pode criar um novo corpo, né? E aí é o que ele diz aqui, quando a gente adiciona emoção, aquela emoção de ter uma esperança, porque essas pessoas que passaram pelo efeito placebo, essas pessoas aqui estudadas e pesquisadas, elas não sabiam, né, que elas estavam sendo pesquisadas sobre o efeito placebo. Elas produziram espontaneamente essas emoções, porque elas acreditaram. Elas tinham o poder da sugestão ali, seja de um médico que falou que elas acreditavam, ou às vezes até a situação, né, por estarem no hospital, onde as pessoas normalmente vão para ter uma melhora e estavam ali com enfermeiros e com pessoas, né, que eram os pesquisadores, mas que estavam ali orientando para que elas tivessem a sensação de que estavam sendo tratadas, né, por aquelas substâncias que na verdade eram placebo. E por aí vai. Então, assim, a gente sabe que foram resultados espontâneos, mas tinha um poder da sugestão por trás. Elas acreditaram que elas realmente estavam passando por alguma situação ali, tá? E aí, o que acontece? Ele fala aqui nesse capítulo os elementos, os 3 elementos que são necessários para a gente ter o efeito placebo, né?
que é aceitação. Elas aceitaram que aquele remédio, que aquela situação ali, que aquela cirurgia, enfim, né, tinha realmente um resultado muito bom, que aquilo ia ser bom para elas, acreditaram naquilo e elas se renderam. Então ele fala aceitação, crença e entrega ou rendição, tá? Esses três elementos são fundamentais para você embarcar ali no efeito placebo, para você atingir determinados resultados de melhoria na sua saúde, enfim, no que quer que você esteja visualizando, né? Aquela melhoria, aquele objetivo que vai transformar o seu corpo por esse simples poder da mente, mas com esses elementos. Você tem que, de fato, acreditar e simplesmente confiar, se entregar, se render. Tá? Elas não ficaram perguntando como aquilo ia acontecer no corpo delas, quando ia ter a cura. Elas se entregaram. Tô falando tudo isso, gente, porque ele traz exemplos aqui, tanto da hipnose, como do efeito placebo, porque ele fala que são exatamente estados ali, né, mentais similares, onde a gente está em ondas mentais, ondas cerebrais similares. A gente realmente consegue acessar o nosso sistema nervoso autônomo, né? Então, pelo efeito placebo, como eu disse aqui, as pessoas elas adicionavam a emoção, a esperança, seja pelo poder da sugestão, por acreditarem naquele médico, naquele produto, né? Seja porque elas começavam a ter uma esperança naquilo, ou, enfim, elas acreditavam, né? Elas tinham um pensamento de que aquilo ia ter um determinado efeito no corpo delas. Então, essa situação, né, lhes permitiu realmente acessar ali o efeito placebo, tá? E ele diz que tanto na hipnose como no efeito placebo, que é o que eu estava dizendo aqui, a gente pode ver quais são as condições que nós precisamos treinar a nossa mente. A gente precisa acessar esse estado mental na visualização, na hora que a gente for meditar, para treinar a nossa mente, porque no fim das contas o que a gente quer é treinar a nossa mente, né? Sejam bem-vindos aí quem entrou depois, Totizinha, João do Restaurando Mente, Cissa, tudo bom, minha amiga querida? Várias pessoas, depois eu falo com vocês, tá? Sabrina, Carol Paiva, tudo bom, pessoal? Beijinhos, depois eu falo com vocês no fim. Enfim, só para continuar aqui o raciocínio, mas qualquer coisa vai deixando aí os comentários, tá? Que no finzinho eu leio. Então, gente, hoje a gente vai falar justamente, vamos à prática, né? Porque a maior parte aqui a gente sabe que a gente está repetindo com uma função. Qual é o objetivo de repetir tanto isso? Porque a gente fica fazendo uma lavagem cerebral, ao contrário, uma lavagem cerebral muito negativa, com as crenças limitantes que a gente recebeu na nossa educação, sem querer, né, pelos nossos familiares, que não são treinados para isso, não tinham essa educação, isso não é falado nas escolas, nas famílias, né, os pais não têm essa formação, e eles vêm também com as limitações que receberam das experiências deles, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. A nossa sociedade não nos estimula a buscar autoconhecimento, a buscar terapia, ou esse tipo de live aqui, por exemplo, esse tipo de livro, esse tipo de estudo. Não é uma coisa que é estimulada, né? A nossa sociedade, a gente sabe que estimula a gente muito mais para o consumo, para a imagem, não nos estimula a fazer esse mergulho interior e realmente relembrarmos que está tudo aqui dentro. Então, esse é o propósito da meditação. Mas antes, é o que o Dr. Joe nos fala aqui, né? Que antes dele apresentar o tutorial, e que eu também vou gravar as novas meditações para vocês, inspiradas nesses novos estudos aqui. Mas assim, ele fala que é importante a gente entender todo esse processo para, inclusive, quando a gente for fazer a meditação, a gente entender o que está acontecendo. Porque, como ele diz, e eu já falei aqui várias vezes também, a gente precisa adicionar a intenção. Então, a gente precisa adicionar uma emoção elevada, que é o que ele relembra aqui nesse capítulo, tá? Que ele diz que a chave para ativar essa emoção elevada, que é por onde a gente acessa o nosso sistema nervoso autônomo, que é esse que eu disse aqui, tá? Que rege as funções ali do nosso corpo de maneira subconsciente, aquele que a gente não precisa pensar, tá? Então, o sistema nervoso autônomo, que seria o corpo, a mente subconsciente, ele é ativado pelas emoções. Então não adianta você só racionalizar um processo de cura, racionalizar ali o que você quer, só visualizando, sem sentir, né?
Vocês sabem, para quem já conhece aquela visualização que eu fiz lá do Dr. Joe na época do Como se tornar sobrenatural, que eu guio ali para visualizarmos o nosso futuro eu, né? O nosso objetivo, os nossos objetivos, nossos sonhos. Mas assim, aqui eu estou explicando de novo a importância da gente adicionar essa emoção, porque a gente está ensinando o nosso cérebro como ele vai estar quando aquilo estiver acontecendo. Então a gente já está treinando, a gente já está ativando aquelas redes neurais que a gente vai precisar quando a gente estiver lá no nosso futuro eu, no nosso futuro potencial. A gente vai ativar outras conexões neurais. Por quê? Porque é um outro estado de ser. Não é aquele eu familiar, aquele eu ancorado no passado. São novos pensamentos, são novos sentimentos, são novas escolhas. E, gente, a gente é testado, tá? Eu tô sendo super testada. E eu fiquei muito feliz porque eu vi que eu fiz escolhas diferentes. Entendeu? Eu queria saber de vocês, se vocês estão percebendo isso. E assim, coisas que eu não me dava conta, que não estava claro. Então ele realmente, a gente sabe disso, né? Ele realmente está certo com essa coisa de tem que repetir, repetir, repetir até ficar claro. Porque aí você começa a perceber, não, gente, pensando bem, essa atitude aqui que eu estava tendo é muito do meu antigo eu. Não tem nada a ver com esse eu futuro aqui, não tem nada a ver com esses objetivos que eu quero, não. E tive que cortar algumas situações, tive que me desapegar de algumas situações, dar limite, ver de outra forma, entendeu? Então, assim, é muito interessante isso. A gente, de fato, começa a perceber aonde que a gente estava muito mais baseado no nosso eu do passado, quando a gente via uma situação e pensava, não tem problema não fazer isso aqui. Tem sim, tem problema. Entendeu? Se você for ver, será que isso está coerente com o que você quer, com o seu futuro eu? Eu tô falando de uma maneira assim, né, vaga, então não sei se vocês conseguem captar, mas eu queria que vocês fizessem essa análise, assim, entendeu? Se depois alguém quiser até entrar mais no específico, dar um exemplo, é só porque ainda tem muita coisa aqui pra falar, né, gente? A gente sabe que o tempo voa, mas deixa eu ir caminhando aqui, mais pra frente a gente vai compartilhar as vitórias, né? Mas assim, eu já percebi umas diferenças que realmente vieram dessa conscientização, porque uma hora entra, sabe? É o que eu tava falando aqui, é uma lavagem cerebral do bem, porque a gente fica com aquela lavagem cerebral negativa, das crenças limitantes, daquela antiga maneira de sentir e de pensar do antigo eu, que é um condicionamento, né? E aí a gente tem que realmente se abrir, instruir a nossa mente e o nosso corpo com as emoções e os pensamentos, porque os pensamentos são a linguagem da mente, né, do cérebro. Mas, quer dizer, da mente, do cérebro é a química, os neurotransmissores, e do corpo é justamente as emoções. É ali que a gente entra na mente subconsciente, e é ali que de fato a gente reprograma. Então, porque senão a gente fica muito no automático, repetindo, repetindo, repetindo. Então, para programar, a gente tem que se colocar nesse novo estado de ser. Sentir, se permitir, ele fala, não é tentar, não é só fazer, você tem que se permitir realmente sentir, se sentir naquele seu futuro eu. Como você vai se sentir quando você atingir tal e tal objetivo? Quando você estiver lá sendo aquela tal e tal pessoa que você quer ser? Como é que você vai se sentir? Como é que você vai se colocar diante das situações? Como você vai se ver? Como você acha que as pessoas vão te ver, né? Tipo, é muito isso, assim. Então, é todo um estado de ser que a gente tem que realmente se inspirar. Estão captando aí? Estão acompanhando, gente? Eu sei que é confuso, né? Às vezes, porque é básico, mas é confuso, mas a gente tem que repetir, porque uma hora entra. Então, assim, me falem, tá? Se tiver muito complexo, espero que vocês estejam acompanhando, que esteja fazendo sentido aí pra vocês. Deixa eu retomar aqui um pouco pra ficar mais organizadinho. Só fiz um brainstorming aqui, mas assim, então, só com um resuminho, né, do que ele vem falando nesse capítulo, tá? Ó, a Carol falou, criar um holograma do eu do futuro e acionar os sentimentos. É exatamente isso. Que bom, Carol, que você tá aqui comigo, é isso. Entendeu? É criar um holograma, visualizar, né? Se olhar até de fora, um holograma é legal porque é isso, né? Se olhar até de fora. E eu gosto muito, eu sei que isso é lá do sobrenatural, mas assim,
A maior parte aqui acompanhou, né, o Como Se Tornar Sobrenatural, ou as lives estão lá salvas para quem quiser depois, ver lá a dimensão de espaço-tempo, porque, gente, eu adoro fazer essa viagem no túnel do tempo. Então, da mesma forma que eu vou lá no meu futuro eu, né, e vejo como eu vou estar e as coisas que eu quero acontecerem e tal, e como eu vou estar me sentindo, e como vai ser meu campo eletromagnético, como eu vou me portar, né? Eu também volto aqui no presente e também vou lá atrás em coisas onde eu também não queria e que tava pior ainda, entendeu? Tipo, no presente ainda não tá como eu quero, mas assim, eu vejo coisas que eu já superei, né? Então é legal também olhar lá pra trás e ver, entendeu? Ver a superação, ver o que você tá construindo, sabe? É muito legal isso. E até se mandar amor lá, tudo bem, né? Ser grato por aquele momento, por tudo, né? Por toda a nossa história, porque tudo que a gente passa tem um motivo de ser, tudo tem um seu tempo, tem um processo. Mas o legal é que a gente está podendo ter a chance de nos tornarmos conscientes, né? Desse processo, co-criadores. É muito lindo isso. Então, e aí, gente, quando a gente estiver aqui no momento presente, tem que sentir gratidão e apreciação. Achem aí coisas, porque todo mundo tem alguma coisa ou algumas coisas para agradecerem, tá? Então, a gente tem que sempre criar esse hábito, já que somos seres de hábitos, vamos criar esse hábito de sentir gratidão, porque é o que faz a grande diferença no nosso estado de ser, é o que abre os nossos corações, produz 1000 neurotransmissores maravilhosos, trazem essa sensação de bem-estar, né? Porque melhora a sua dopamina, tudo, serotonina, tudo, gente. Né? Diminui os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Eu sempre falo sobre isso, mas é sempre válido repetir. E realmente a gente tem que sempre agradecer, até mesmo pelos desafios, até mesmo por aquele momentinho lá do passado que a gente olhou com certo desdém. Mas não com desdém, tá? Eu falei aqui brincando, mas assim, reconhecendo que, pô, que bom, ainda não tô lá, mas também não tô mais ali, naquele passado, tá? Então, assim, reconheço que isso faz parte, ok, sou grato, porque mesmo as nossas dificuldades, a gente precisa lembrar que estão nos construindo, estão nos aprimorando, nos trouxeram aqui. Talvez se a gente não tivesse tido as nossas dores, os nossos traumas, os nossos mega desafios ou pequenos desafios, a gente não estaria buscando tanto, não estaria, sabe, se aprimorando. A gente teria se acomodado, porque já estava tudo bem lá, mas as dores nos movem. A gente sabe que, né, a gente tem essa busca maior quando vem da dor. Deveria ser, e agora que a gente está mais consciente, que venha pelo amor, né? Que a gente busca sabedoria, porque a gente começa a gostar de como a gente está se sentindo, assim, podendo se aprimorar, podendo se sentir melhor a cada dia, podendo se sentir grato a cada dia, podendo aproveitar essa experiência terrena. Porque afinal de contas a gente, né, a gente tem que sempre lembrar disso. Somos seres imortais tendo uma experiência terrena. A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui. Então, por um lado, isso é assustador, mas por outro, isso nos traz uma perspectiva de aproveitarmos cada momento, cada pessoa, de realmente praticarmos a presença. Isso nos ajuda também a termos gratidão por cada momento, por cada dia. Acordou, né? Então, assim, obrigada por esse dia, obrigada que eu acordei. E aí já visualizar esse dia sendo lindo, aí no fim do dia agradecer também, tentar lembrar as coisas boas que te aconteceram, pelas quais você já se sente grato, ou se não aconteceram, entre aspas, coisas boas, assim, muito visíveis, né, muito claras, pensa em coisas que já fazem parte da sua vida, pelas quais você se sente grato, ou pelas coisas que você já se sente grato de você ter como qualidades, como virtudes suas, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Filosofei aqui um pouco, agora eu vou voltar aqui pro livro, tá? Porque basicamente a mensagem é essa, gente. Mas eu vou entrar em alguns detalhes aqui que ele trouxe. Deixa eu ver, a Carol falou, começar agradecendo pela saúde, por cada pedacinho do corpo já é um grande começo. Muito porque qualquer pedacinho do nosso corpo é tão precioso que nem preço tem. Exatamente. A Gisele falou, eu tenho o bloquinho da gratidão em meu iPhone. Isso mesmo. A Toti falou, caraca, verdade, visitar tudo isso e reconhecer o avanço dá uma sensação incrível. Tenho vivido isso, exatamente, né? De olhar lá para o passado e ver essa trajetória, fazer essa linha do tempo é legal. E ao mesmo tempo a gente não precisa ficar aqui. Se você não está muito satisfeito ainda com o que você já conquistou e quer visualizar lá aquele eu do futuro, porque a gente sempre pode melhorar, sempre tem coisas, né, que a gente pode aprimorar na gente e na nossa vida, enfim.
a gente também não precisa se acomodar, né, aqui na zona do conforto, só no conhecido. A gente pode sim, por que não? Ter sonhos aí e visualizar, né, saúde cada vez mais e longevidade e uma vida plena e a gente se realizando cada vez mais, porque também tem isso, quando a gente vai ficando adulto e às vezes tendo as frustrações durante a vida, todos aqueles sonhos da adolescência, da infância, às vezes, todos não, né, mas muitas vezes eu vejo adultos que chegam numa fase assim madura que esquecem dos sonhos, ficam vivendo ali só, né, acomodados ali com o que a vida trouxe, com o que eles conseguiram até aqui. Mas assim, às vezes eles ainda têm desejos e sonhos de outras coisas, mas que eles abandonaram por não acreditarem ou por terem ficado endurecidos, embrutecidos, amargos muitas vezes pelas frustrações da vida. Então, para combater a frustração por qualquer coisa ou qualquer dor do presente ou do passado, é a gratidão a solução, gente. A gratidão e a apreciação. Porque, inclusive, é aquilo que a gente sempre diz aqui nos nossos estudos, né? Aonde a gente coloca atenção é para onde a energia flui. Então, se também você ficar ali focando demais na parte que não tá boa, na parte que te doeu, na parte que não foi legal, na parte que você se ressente, você aumenta aquilo, você aumenta a energia daquilo, você se contagia com aquilo, você contagia todo o seu campo eletromagnético com aquilo e você atrai mais daquilo. Porque a gente já sabe que tudo é energia, que cada pensamento emite uma frequência, emite uma vibração. Então, que vibração a gente está amplificando com a escolha dos nossos pensamentos? Ou a gente está deixando ele no automático? Por isso que eu sempre digo que a gente tem que fazer essa higiene vibracional, essa higiene mental diária, tá? É uma prática diária. Separar um momentinho do seu dia, você escolhe qual vai funcionar melhor. Se é no fim do dia, se é no início do dia, se é no meio do dia. Para mim é no início do dia. Eu tenho que acordar mais cedo e ficar lá 1 hora no meu momento. Entendeu? 1 hora que eu digo assim, né? Enquanto eu tô tomando café da manhã, me arrumando ali alguma coisinha da casa, eu tô ouvindo afirmações positivas, tá? Ou ouvindo algum vídeo do Dr. Joe falando. E aí depois eu realmente de fato sento. Depois que eu já, né, tomei o café, me arrumei, papapá, ouvindo essas coisas. E depois eu sento, vejo o caleidoscópio e faço uma meditação. Como o caleidoscópio demora 14 minutos, vamos supor que eu separei uma meia hora, tá? Então eu faço 14 minutos do caleidoscópio e aí eu já entro naquelas ondas cerebrais receptivas, sugestionáveis e com as visualizações e afirmações do caleidoscópio. E aí eu já tô bem mais, induzida a fazer uma boa meditação, porque o caleidoscópio é legal fazer antes, porque você já vai entrar mais tranquilo ali na meditação. E aí o tipo de meditação que você vai fazer depois pode ser em silêncio, pode ser com mantras, pode ser uma meditação guiada e pode ser ou uma meditação de só ficar ali presente no momento, praticando a presença, observando aqui agora, fazendo respiração, ou focando no mantra, ou enfim, silenciando, tá? Ou seja, praticando a presença, ou pode ser uma visualização, onde você já está visualizando as coisas que você quer. Porque o caleidoscópio acabou e ele tem imagens ali de realização. Mas você pode aproveitar que você está já induzida pelo caleidoscópio para aquelas ondas cerebrais mais receptivas, para sugestão, e sugestionar o seu próprio filminho mental. Acabar de ver o que você quer. Por isso que tem aquela meditação que eu fiz, que eu guio, mas quem quiser pode simplesmente fazer você mesmo, pode botar a sua música que toca, que traz aquela emoção, que te ajuda a trazer aquela emoção, por exemplo, tá? Ou pode só ficar ali meditando de outras formas, né, gente? Aí cada um escolhe o seu momentinho. E aí você pode também controlar esse tempo. Então, se você tem pouco tempo, se só tem 15 minutos, faz só o caleidoscópio. Ou vai fazer só uma meditação. Ou vai fazer só a visualização. Então, né, eu vou variando também. Porque senão também enjoa, né? Tem gente que gosta de repetir sempre a mesma coisa. Eu vou variando. Cada dia eu faço uma meditação, entendeu? Enfim, é isso, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Quem está meditando aí, hein? Quem está separando um tempinho para fazer uma faxina mental, uma faxina vibracional, para olhar como é que você está se sugestionando para começar o seu dia ou durante o seu dia, porque o fato é que fazendo isso de maneira consciente ou não, intencional ou não, a gente está o tempo inteiro se sugestionando com as nossas crenças,
que já são automáticas, com os nossos padrões automáticos. Se a gente não separar um tempinho para de fato fazer isso de uma maneira intencional, o que vai vir é a nossa maneira automática de nos programar, que é o quê? O eu do passado. Você vai ficar ali no eu familiar, repetindo aqueles pensamentos, repetindo aquelas conexões e repetindo o pior, aquela maneira de se sentir, que muitas vezes não é boa. Que muitas vezes é ansiosa, é com medo, é negativa, não é confiando no futuro, tá? Então ele fala que para a gente ser sugestionável, nesse capítulo ele traz essa questão do poder da sugestão, como eu disse, a gente tem que aceitar, acreditar e se render, confiar, se entregar. E para isso, a gente tem que ter uma nova maneira de pensar. Tá? Por isso que a gente tem que trazer a consciência, o que a gente está pensando, fazer esses momentos de ouvir afirmações positivas, ou de ficar lá se sugestionando através do caleidoscópio, através de imagens, ou através do seu próprio filminho mental, do que você quer, né? Para você sentir aquilo, se contagiando com a gratidão, abrindo o seu coração, elevando suas emoções, elevando o seu campo eletromagnético com essas emoções. Você tem que aprender a se contagiar, gente. Entendeu? Porque senão você vai cair no programa automático onde você fica basicamente repetindo o dia anterior, repetindo o seu passado e você não cresce, não evolui, não conquista as coisas e você não consegue romper as suas crenças limitantes, porque ele diz aqui que pra gente ser sugestionável, a gente tem que também ir além do cérebro pensante, a gente tem que, sabe, se permitir sentir, né? Então a gente tem que acreditar, fluir com aquilo, deixar. Vamos brincar de faz de conta, é tipo isso, sabe? Uma brincadeirinha ali de criança, mas crianças adultas, ó, bem inteligentes, entendeu? Né? A criança dentro de nós vai se tornar inteligente, o nosso adulto tá treinando a nossa criança, que ficaria ali repetindo aquelas conexões aprendidas, e tá instruindo como a gente quer realmente pensar, sentir, se visualizar, visualizar o nosso futuro. Entenderam? Estão acompanhando? Que bom que a Gi falou que vocês estão acompanhando. Oi, Márcio. Falou que eu sou linda e competente profissional, me dando boa noite. Obrigada, meu querido. A Camila tá falando que também adora no início do dia fazer isso. A Rúbia falou que agradece pelas coisas boas da vida no início do dia. A Fernanda tá falando que tá ótimo. Pois é, então é isso aí, pessoal. Estão acompanhando, né? Que bom. Então vamos aqui mais um pouquinho. Então, gente, deixa eu ver aqui. Então, é o que ele diz, né? A gente, deixa eu só pegar aqui alguns pontos para eu ver, porque eu já falei de uma maneira assim informal, muita coisa, né? Que essas pessoas que tiveram efeito placebo acreditaram e se renderam ao resultado sem mais análise, não ficaram ali se prendendo às críticas, querendo entender demais, elas simplesmente se alinharam a uma realidade futura possível e mudaram a sua mente e o seu cérebro nesse processo. Elas abraçaram emocionalmente a ideia de uma saúde melhor, né? Então, os seus corpos e mente inconsciente viveram aquele futuro no presente, porque elas acreditaram, elas embarcaram naquilo, elas visualizaram a cura, visualizaram, ai que bom, então esse remédio pode me dar, nossa, me deu aqui, fez essa cirurgia me salvou, ou então eu realmente eu posso, né, me transportar para esse momento 20 anos antes, caramba, é verdade, como seria, nossa, como tá sendo, eu já tô me sentindo assim, elas permitiram se sentir assim. Porque esses idosos que se transportaram para 20 anos antes, eles tinham várias coisas no ambiente que os ajudaram a fazer essa viagem no tempo, né? Então, tudo era daquela época, a música, o que estava passando na TV, as notícias, as políticas, enfim, tudo que estava, né, os políticos, enfim, os acontecimentos políticos, históricos, tudo estava acontecendo era de propósito daquela época. Então, para eles se transportarem, mas a gente tá aqui estudando isso para aprender como fazer isso intencionalmente. Nós temos que nos contagiar, né? E aí, já falei que eles se condicionaram o corpo a uma nova mente, tá? Então aí você pode sinalizar novos genes de novas maneiras e entrar no novo estado de ser, um novo estado mental e físico, e a gente tem que sustentar esse estado de ser. Tá, gente? Então, cada vez que eles tinham que tomar uma pílula ou uma injeção ou fazer uma cirurgia falsa, né? Enfim, simulada, eles reafirmavam aqueles sentimentos, aqueles 3 elementos que eu falei que eram necessários: a aceitação, a crença e a entrega, tá?
Aquilo ali, cada vez que ele tomava uma pílula ou fazia não sei o que lá, ele estava reforçando esse processo interno que ele já estava acreditando, mas era um lembrete constante para ele condicionar, para ele esperar aquele determinado resultado e ele atribuir um significado àquela atividade intencionalmente, como as camareiras do hotel, que depois que elas souberam que aquelas atividades físicas que elas estavam fazendo tinham inúmeros benefícios para o corpo, que já eram realmente exercícios, não eram só serviços ali, né, que elas estavam fazendo no dia a dia lá no trabalho delas, elas tiveram muito mais resultados, elas ampliaram o resultado. Por isso que quando a gente for fazer meditação, sabendo desse poder de que a gente está realmente acessando o nosso sistema nervoso autônomo, que a gente pode ali, né, acessar todo o nosso poder de restauração, de cura, se for uma questão de saúde que a gente está visualizando, ou aquele tal objetivo, aquele sonho que a gente está visualizando, que a gente está se contagiando ali, contagiando o nosso corpo, a gente está ensinando, né, o nosso corpo como a gente vai se sentir e que redes a gente tem que acionar, enfim. Então, a gente entendendo o que a gente está fazendo quando a gente, né, fizer essas meditações, a gente está tendo muito mais poder. É isso que ele diz, fica muito mais fácil, tá? E aí ele falou, né, nesse capítulo, que algumas pessoas são muito mais sugestionáveis do que outras, já citei aqui, que é quem tem a mente mais crítica, não só por às vezes ter tido experiências passadas que trouxeram insegurança, então às vezes elas sentem que tem que controlar e avaliar tudo e pensar em tudo e já prever o pior cenário para se preparar, papapá, como também simplesmente porque são pessoas mais racionais, mais intelectuais, que de repente estudaram muito, enfim, tiveram um processo intelectual, racional muito forte de formação na vida, enfim, né? Ele não falou que isso é bom nem ruim, mas apenas é uma questão que pode dificultar na hora de você se permitir relaxar, se permitir acreditar, se permitir se sugestionar intencionalmente. Às vezes pode ficar mais difícil, né? Para quem é muito crítico, muito racional, porque tem que tomar cuidado, né? Para não ficar pessimista, tá? Ele diz que realmente os otimistas, teve um estudo aqui que a gente já citou, né, em algum capítulo, que os otimistas tiveram muito mais resultados, né? Em situações onde eles tinham que sugestionar, que ser sugestionados e tal. Então a gente precisa transcender os nossos hábitos, né? Aqueles pensamentos do antigo eu, como eu disse, os comportamentos do antigo eu, a gente tem que transcender, é um novo estado de ser, tá? É isso que vai nos permitir realmente ativar uma resposta imune, restaurar uma cartilagem do joelho, por exemplo, para quem está lá visualizando, né? Para reduzir uma dor, enfim, ativar, né, a célula tronco, fabricar os neurotransmissores, como eu já disse, tá? Criar novas células, novas proteínas saudáveis, enfim, deixa eu ver aqui, gente. Então ele disse, né, a importância da gente se permitir sentir emoções para entrar nesse sistema operacional, que é o sistema nervoso autônomo, e programar essa mudança, tá? E aí a gente vai começar a criar a química correspondente a essas mudanças que a gente quer, seja uma melhora na saúde ou na sua vida em geral, em algum objetivo. Tá? Porque as emoções de sobrevivência, quando a gente está ali muito movido só pelos hormônios de estresse, isso desequilibra a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso corpo, tá? Então, quimicamente, a gente fica todo bagunçado. E aí ele dá exemplos ali, né, para mostrar como cada um realmente é sugestionado. Então, por exemplo, pessoas que estavam sendo hipnotizadas e aí falaram, né, que ela estava, de repente, elas estavam num restaurante e a cadeira estava aquecendo muito e elas tinham que tirar a roupa, ficar só com a roupa de baixo. Então, ali mostrando, né, vários experimentos aqui que ele cita, só mostrando o nível, né, o quanto tem gente que no meio do restaurante tirou a roupa, ficou só com a roupa de baixo, né, teve um cara que foi o maior, o cara que era o mais sugestionável, né? Ele chegou ao ponto de entrar numa banheira de gelo, que estava 1,5 grau ali, tipo, qualquer um teria calafrio, ninguém nem conseguiu nem entrar, e ele conseguiu entrar, ficar sentado, imaginando que ele está numa banheira quente, uma banheira morna, gostosinha, relaxado, tranquilo. Era uma banheira cheia de gelo, congelante, ele nem teve calafrio, ficou ali por um tempinho, né, com os pesquisadores ali, tudo ele cita, tá, gente, com detalhes no capítulo, que não vem ao caso aqui, porque não dá para entrar em tantos detalhes, mas quem quiser ver melhor, ele cita lá que tinha pesquisadores lá da Oxford, da Harvard e tal, fazendo, né, essa pesquisa, acompanhando, e ao ponto de que um deles, o hipnoterapeuta, né, ele
ele chegou num dos experimentos, ele chegou, esse Silver, Tom Silver, que era o hipnoterapeuta, ele chegou a falar para esse Santiago, que era o mais sugestionável, ele deixou até uma sugestão pós-hipnótica, de que ele tinha que atirar, claro que era um dublê, né, e era uma pistola de ar, mas que ele tinha que atirar, nananã, no cara tal, blá blá, enfim, várias sugestões ali que ele deixou, e realmente quando ele viu o cara com as determinadas características que ele disse na hipnose, ele atirou. Ou seja, o ponto que o cara chegou, o quanto ele estava realmente ali sugestionado, né, receptivo àquelas sugestões. Então, enfim, isso daí era para mostrar, né, o quanto nossa mente é incrível, o quanto você pode, né, acessar ali um lado que vai no automático mesmo. Só que o que nos interessa aqui é que a gente possa se programar para fazer isso, fazer essas mudanças conscientemente e intencionalmente, tá? Então aí ele explica aqui como a nossa mente funciona, né? Que a gente tem que, pra gente se abrir para a mente subconsciente, a gente tem que diminuir a velocidade das nossas ondas cerebrais, tá? Então, através de exercícios de respiração, o próprio Dr. Joe Dispenza já ensinou maneiras da gente respirar, onde a gente pode desbloquear, né, os nossos centros de energia, acalmar ali as nossas emoções. Lembra aquela respiração que eu guio lá na visualização, que a gente inspira e pressiona aqui, né, todos os músculos pélvicos, abdominais, e vai visualizando, vai mentalizando que o ar está subindo e puxando o ar como um canudinho até chegar ao topo da cabeça e segurar por 10 segundos. Lembra disso? Então você inspira, pressiona lá, né, os músculos pélvicos, abdominais, vai subindo, segura por 10 segundos e solta. Isso tudo ele já diz, essa respiração, por exemplo, ele já diz que desbloqueia, relaxa, te ajuda a se reequilibrar todos os seus centros de energia, tá? Várias respirações do yoga, várias respirações de meditação, onde a gente simplesmente respira da parte mais baixa do abdômen, calmamente, dá uma contagem, enfim, tem várias técnicas de respiração que você pode fazer para te ajudar quem tem dificuldade e mesmo quem não tem dificuldade, para acessar mais rapidamente, mais facilmente esse estado de ondas cerebrais mais profundas, mais relaxantes, tá? Porque ali é o que ele explica aqui, né? A gente consegue ultrapassar essa mente analítica, que vai ficar questionando, que vai ficar crítica demais. Por exemplo, esses que estavam recebendo a hipnose né, quando falaram que a cadeira deles estava muito quente, que eles tinham que tirar a roupa, a mente analítica deles, alguns era muito forte, então não tiraram. Falaram, não, peraí, não. Entendeu? Então travou. Então, aqui é um exemplo, né? Claro que ali a gente não está fazendo nada disso, a gente está só visualizando o futuro, mas é para dizer como essa mente analítica pode nos atrapalhar. Porque você está lá visualizando que você é próspero, que você é amado, que você é bem-sucedido. Aí a mente analítica tá lá, tá bom, hein? Que balela. Ih, não acredito não. Tá, tô vendo. Ih, que mentira, isso não funciona. Ih, que historinha de sei lá o quê, né? Então, é nesse sentido que ele traz exemplos super legais, super interessantes no livro, para mostrar que a nossa mente analítica pode atrapalhar e a importância, por que a gente tem que desacelerar as nossas ondas cerebrais. Então, a importância de ferramentas como o caleidoscópio, tá? E a importância da meditação num geral, onde você, em primeiro lugar, adiciona a emoção, tá? Então, seja fazendo o caleidoscópio antes, seja fazendo técnicas de respiração para sair dos estados mais beta, tá? Que são ondas cerebrais num estado de vigília. Então tem o beta lá muito alto, né, que ele cita, que é quando a gente está estressado no modo sobrevivência, estado luta ou fuga. Aí tem o beta mais baixo e tal, vai baixando até você chegar no alfa. O alfa já é um estado de relaxamento, um estado criativo. E aí depois você pode baixar ainda mais fazendo caleidoscópio, ou fazendo esses exercícios de respiração, ouvindo um mantra, enfim, né? E cada um vai ver aí a técnica que se afiniza mais para ir relaxando e relaxando até você chegar no estado teta, que aí é o mais sugestionável. Aí é maravilhoso. Aí você consegue de fato criar. E a dica que ele relembra aqui, que eu já falei algumas vezes, mas temos que sempre repetir até entrar, a lavagem cerebral do bem que eu digo, é sentir a emoção da gratidão, da apreciação. E isso você pode fazer já no início da sua meditação / visualização, para já se contagiar, para já começar a sentir, né, essas novas coisas que você quer visualizar, que você quer atrair, tá? E mesmo para quem não acredita, gente, em lei da atração,
Mesmo não estamos nem falando ainda de lei da atração, de como se tornar sobrenatural, de física quântica, tá? Já é até mesmo da neurociência isso, é neuroplasticidade. Você, de fato, conseguir ativar, né, através dos seus novos pensamentos, novos sentimentos, ativar novas conexões neurais, que vão ser novos aprendizados, que vão te levar ao quê? A novas decisões, a novos comportamentos, a novas maneiras de ver as situações. Que a gente não pode esperar só que o ambiente externo mude. A gente também precisa mudar a maneira como a gente está interpretando o que acontece no ambiente externo. Esse é o grande objetivo da meditação que ele traz aqui nesse capítulo também. Que na meditação, além de a gente relaxar, atingir esses estados, né, mais relaxantes ali, mais receptivos, mais sugestionáveis, a gente, e sair do modo de sobrevivência, né? Então a gente já se reequilibra, já acessa ali um poder de homeostase, de restauração, de cura, mas também a gente expande a nossa consciência, tá? E a gente pode se conhecer melhor, a gente pode criar coisas, a gente pode realmente acessar esses estados onde a gente fica mais sugestionável. Então, peraí, deixa eu ver o que vocês estão falando. Para quem acha que está tarde para sonhar e construir, vale lembrar que em torno dos 45 anos você mal chegou na metade da vida. O André de Santana falou. Isso aí, né, André? Muito bem lembrado. Então, gente, é isso. A gente tem que acreditar, se permitir, né? E se tá difícil, vai, começa ali pela gratidão do que você já tem. E vai se contagiando, né? Então, essa nova maneira de ser, nova maneira de pensar, novo estado de ser, novas conexões neurais, novos aprendizados, novos comportamentos, novas decisões, novas maneiras de interpretar o que te acontece, tá? E aí você realmente vai fazendo novas escolhas até chegar lá no seu novo eu. Quando você vê esse estado de ser, se você sustentar, você chega lá no seu novo eu, né? Então, assim, é isso. O processo é esse. Tá, gente? Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu já ir finalizando aqui. A gente vai continuar, tá, gente? Tem muita coisa ainda pra gente ver, até a gente poder fazer a nossa meditação, mas eu queria já esclarecer isso, né? Que essas ondas cerebrais, a gente tem como realmente acessar intencionalmente, mas é um treino diário, gente, como qualquer coisa que a gente faz. Um novo aprendizado, muita gente fala, não consigo meditar, não consigo relaxar, ou não tá com hábito ainda. Quem já meditou, aí parou de meditar, precisa resgatar o hábito, é só voltar, gente. Os primeiros dias vão ser mais dificinhos. Depois você cria hábito, lembra disso, somos seres de hábitos, então vamos aproveitar que somos seres de hábitos e estimular hábitos positivos, hábitos que vão nos fazer bem, nos ajudar a crescer, a evoluir, que a gente está aqui para isso, a gente não está aqui para ficar na mesmice nem para ficar frustrado. E outra coisa importante, só para fechar, e aí já vou ver se alguém tem alguma dúvida ou quer comentar mais alguma coisa, não deixe também, por isso que é importante hoje, ele lembrou nesse capítulo, né, hoje a gente ter falado sobre a gratidão, a apreciação, porque não deixe os sentimentos de esperança, de animação ali com o futuro, de expectativa com o futuro, te tirarem do momento presente, da gratidão do presente. Então é muito importante ter isso em vista, tá? Gratidão pelo presente. Até, como eu disse, pode ser mais desafiador, mas praticar até mesmo ter gratidão pelas dores lá do passado, pelos desafios, porque tudo está nos ensinando, tudo está nos fortalecendo, tudo está nos ajudando a evoluirmos como alma, né? Como ego a gente não quer. A nossa personalidade aqui, né? Quando a gente entra nesse corpo humano, a gente fica com véus ali que nos iludem, nos fazem esquecer o que a nossa alma realmente precisa, que é evoluir. A gente só quer o bem bom, a gente quer ali só os resultados ali finais, a gente não quer o difícil, que é às vezes o aprimoramento. Até os diamantes, né, vêm de um processo de esculpir, e a gente precisa lembrar que a gente vai passar muitas vezes por esses processos que exigem persistência, exigem paciência, que podem ser estressantes, pode ser de uma maneira fluida também. Se a gente já está mais consciente de tudo isso, a gente vai aceitando com mais tranquilidade até as fases que a gente acha, que a gente julga mais chatinhas ou mais difíceis. Pode ser um pouquinho mais leve se a gente praticar essa visão. Como eu posso tornar isso aqui mais leve? A minha primeira tendência foi já achar isso aqui,
pesado, ou tô numa fase difícil, já muda aquele pensamento, já substitui. Se você tá com uma mente treinada, você não vai deixar aquilo reverberar por muito tempo na sua mente, porque vai criar uma bola de neve, né? Uma cascata ali de eventos químicos e tal, neurotransmissores, então vai piorando aquilo. Lembrem-se sempre disso. Então a gente tem que se contagiar independente da situação que a gente está passando com emoções positivas. Tá? E aí tudo vai melhorar, mesmo que a gente está julgando difícil ou uma fase chata, vai melhorar. Tá bom? Deixa eu ver, o que vocês querem me perguntar ou comentar agora? Vocês estão lá só falando total, Kelly, você é top, que energia boa. Ai, obrigada, gente. Aí vocês estão lá me elogiando, obrigada, recebo os elogios, obrigada, gratidão, gratidão. Devolvo para vocês essa energia boa, esse sentimento bom, vocês são fofos. Mas alguém quer perguntar alguma coisinha pra gente fechar? O que vocês acharam? Tem alguma coisa que eu não falei, de repente, que vocês acham relevante aí nesse capítulo? Ainda tem uns minutinhos aqui pra gente. A Carol falou, é a maior que nós temos? O que, Toti? A vida é possível. Na verdade, mais que possível, com uma mente consciente e treinada, a vida vira uma maravilha só. Exatamente, gente. Então, tudo que a gente quer, a gente não tem que treinar? Você estudou, até para ler ele fala, né? Aqui, até os programas assim que hoje já são automáticos, já vão ali pelo inconsciente, como ler ou falar, tudo foi aprendido, né? O nenenzinho ali quando estava andando e tal, tudo é aprendido, tudo às vezes no começo ali foi um pouco dificinho, mas depois vai. Então, se a gente quer ser bom numa dança, num idioma, em qualquer estudo, você não tem que ficar ali pelejando um pouco e tal, e repetindo, indo, né? Até que uma hora vai, e depois até se torna automático. Então, o objetivo, por isso que eu sempre digo aqui, eu sou repetitivo, Dr. Joe é repetitivo, porque é uma vezinha aqui na semana que a gente tá para se lembrar dessas coisas. Então, assim, tem que ir repetindo mesmo, gente, porque mesmo assim demora para entrar, né? Então, mas a ideia é essa, tá? É uma hora aquilo se tornar orgânico pra gente, vai ficar cada vez mais fácil, vai ficar cada vez mais fluido, porque vai se tornar o nosso novo estado de ser. Até vocês já vão estar ali, sabe, falando disso de uma forma automática. Vou querer saber na live dos seguidores, hein? Vou querer que vocês me contem, mas antes também podem me trazer nos comentários, ou quem quiser me mandar inbox para compartilhar alguma coisinha, seja uma dificuldade, seja uma observação, tá? Vocês sabem que eu adoro interagir com vocês, então qualquer coisa vamos trocando. E deixa eu ver, a Rúbia falou, manter a mente calma é importante para não cair no modo automático. Isso, no modo automático do antigo eu, que muitas vezes está movido por dores, experiências do passado, né, limitantes, doloridas, enfim, está ancorado ali no passado, não vai trazer nada de novo, né? E se a gente quer algo de novo, se a gente quer aprender até mesmo a reagir aos desafios de uma maneira mais forte, mais resiliente, né, com mais força de superação, com mais positividade, gente, a psicologia positiva, né, que é a tendência assim maior, né, na Harvard hoje é a cadeira mais concorrida, é a abordagem de ponta, assim, nos ensina exatamente isso, né, ficou conhecida como a ciência da felicidade, porque ela vem nos lembrar a importância de praticarmos esse hábito, de termos a gratidão. Ela diz, através de diversos estudos, que eu já citei alguns aqui, mas é sempre bom lembrar, né, para entrar, que o otimismo pode ser aprendido, pode e deve ser aprendido, treinado, cultivado, tá? A gratidão, o otimismo, a gente tem que realmente treinar a nossa mente e ir observando, gente, quando a gente está pensando negativo. Pode perceber quando você está com medo ou já começou a ficar meio assim desanimado para começar o seu dia, ou porque está com preguiça de ir para tal situação, ai, hoje vou ter aquela reunião, hoje vou ter aquele negócio chato, não sei o quê. Lembra de se contagiar. Já troca a maneira como você está se sentindo por sentimentos de gratidão e apreciação. E aí você já vai ver que já vai melhorar. Aí isso já vai... É uma bola de neve, né? Só que positiva. É um circuito, é uma cascata, como ele diz no livro, né? Esse sentimento de gratidão, você vai se lembrar das coisas boas. Vai reforçar que você tenha pensamentos novos, pensamentos positivos também. E esses pensamentos bons, você vai deixar ali te fortalecendo, seja ouvindo afirmações positivas, seja se lembrando, né, dessas coisas boas, enfim.
ou fazendo coisas que te deem uma sensação boa, indo lá pro seu beach tênis, né, Toti? Indo eu lá pra minha dança, ou indo se encontrar com aquela pessoa que te faz bem, que te, sabe? Enfim, ou meditando, né? Indo malhar, indo fazer uma caminhada, indo pegar um solzinho, tudo que eu sempre digo, conectar com a natureza. Fazer alguma coisa que te traga uma sensação boa e aí você vai se contagiar. E aí uma sensação boa reforça um pensamento bom. Um pensamento bom reforça um sentimento bom. E tudo isso reforma o seu estado de ser positivo. E aí tudo vai ficando mais leve. Se a cada dia a gente fizer um pouquinho disso, a nossa vida flui muito lindamente, flui para esse futuro eu que a gente quer. E a gente alcança isso, a gente sustenta, é o que ele diz. A gente tem que ancorar, sustentar esse novo estado de ser, tá? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. A Paty falou, estou trabalhando agora mais, vou ver e ouvir... Ah, tá, estou trabalhando agora, mas vou ver e ouvir amanhã. Tá bom, Paty. O André de Santana falou, todo mundo nasceu nu e está vestido, estamos no lucro sempre. Exatamente, estamos aqui ó, com internet, estamos vendo, alguém tá aí ou com celular ou com televisão vendo, né, essa live, teve acesso a esses conhecimentos, que isso já é uma coisa que nos ajuda muito, né, gente? Eu vou te falar que me ajuda muito, e eu sei que para vocês também, senão vocês não estariam aqui comigo, né? Ajuda muito a gente a vencer os desafios, a vencer o mau humor, a vencer, né, as fases que a gente acha que não são boas, mas que no fundo tudo é bom pra gente, porque essa inteligência infinita que nos conecta sabe o que a gente precisa, o que a nossa alma precisa, né? Mas às vezes o que a gente não quer conscientemente, mas a nossa consciência ainda é muito limitada, por isso que a gente tem que meditar para acessar esses outros estados de ser também, para acessar a nossa mente inconsciente, né? Enfim, então tá, pessoal, o resto vocês estão aí agradecendo, falando que adoraram, que a live foi incrível. Que bom, fico muito feliz, pessoal, obrigada. Então isso tudo é para nos relembrar e pra gente, ó, ter sempre em mente que tem que botar em prática, como a Gia ali tá falando, que tem colocado em prática e graças a Deus está se sentindo bem melhor, é isso aí. Se a gente for colocando isso em prática, um dia de cada vez, vamos lá, sentindo gratidão, apreciando as coisas que já fazem parte da sua vida, apreciando o momento, apreciando quem você é, tá? A gente vai indo, a gente vai indo, a gente vai vencendo e a gente vai se superando, porque a gente tem que se superar. A gente tem que abrir mão daqueles pensamentinhos negativos, aqueles medos, aqueles apegos ao nosso antigo eu, ao nosso passado que é conhecido e confiarmos, abrirmos o nosso coração. O que abre o coração é o que ele lembra aqui nesse capítulo, é a gratidão, apreciação, tá? Obrigada, Val, falou que eu sou excelente. Obrigada, pessoal. Elogios é uma coisa muito boa também, que a psicologia positiva apoia, que a gente faça e que a gente receba, tá? Então, obrigada, agradeço e devolvo para vocês, porque vocês são uma audiência incrível, uma comunidade linda, amorosa, queridos, né, conectados. E é isso aí. Então tá bom, pessoal. Um beijo grande. A Carol falando, thank you so much, Kel, você me dá muita esperança. Que bom, Carolzinho, ó, nossa professora de inglês, hein? Quem tiver precisando de professora de inglês, vai lá no perfil da Carol, que ela é ótima. Ah, todos também, ó, já estamos internacionais, tá vendo? Thank you, Faith, love you, love you, love you, pessoal. Beijos, 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 até quarta que vem, 8 da noite, beijos, obrigada. Tchau, tchau.